Olá, sejam bem-vindos. Eu queria abrir esse tema aqui dessa live sobre traumas e abuso, porque tem algumas fichas que estão caindo aqui para mim sobre esse tema e eu queria compartilhar com vocês, né, um pouquinho do que eu venho percebendo, do que eu venho aprendendo e que pode ajudar vocês também. Então, se você tem questões com trauma, com abuso, pode ser qualquer tipo de abuso, tá? Desde o abuso sexual até o abuso mental, o abuso emocional, enfim, qualquer tipo de abuso que você tenha passado. Essa live não é pra manter a gente mais naquela ideia de vítima, né? Pra ajudar a gente a sair dessa mentalidade e se libertar de uma vez por todas desse mal-estar, dessas coisas que a gente sente em relação ao que aconteceu, tá? Questão de abuso, gente, todo mundo pelo menos já teve uma história, né? Se não foi sexual, foi emocional, enfim. Então, qualquer parte que, né, você se conecte vai te ajudar também, tá? Porque eu quero trazer uma perspectiva aqui sobre o abuso e os traumas que isso causa, baseado num vídeo que eu assisti do Bashar, né? Não sei se vocês conhecem, Bashar é um extraterrestre que tem uma pessoa nos Estados Unidos que canaliza, né, esse extraterrestre, e tem vários vídeos dele no YouTube, você pode pesquisar. Mas esse vídeo especificamente, a moça fez uma pergunta sobre o que fazer, né, como lidar com essa energia do abuso, em geral, né? Abuso de poder, abuso de autoridade, abuso, enfim. E aí ele explicou que qualquer pessoa que ou abuse, seja o abusador, ou seja abusado de alguma forma, né? A ideia de abuso vem de uma ideia de falta de poder. Então, a gente tem uma crença de que a gente acha que a gente é muito pequeno, que nós somos falhos, que nós não temos poder. E essa crença de que a gente não tem poder é o que normalmente atrai o abuso, né? Ou o abusador, ou você se tornar um abusador, né? Normalmente quem é abusador foi abusado, porque tem essa crença na mente também. Então, as duas partes se conectam, não tem a pessoa que tá certa ou a pessoa que tá errada, né? Existe uma pessoa que tem algo no seu inconsciente, tem uma crença no seu inconsciente que tá causando isso. Então, quando a gente tem essa crença no nosso inconsciente, a gente vai atrair isso pra nossa vida de uma forma ou de outra. Se eu não quero abusar, porque eu fui abusado, então eu vou continuar sendo abusado. Se eu tô cansada de ser abusado, então eu vou começar a abusar porque eu tô cansado, entendeu? Então a gente entra ou num ponto ou do outro. E a ideia aqui é você sair disso e entrar num ponto neutro, aonde a gente vai dissolvendo essa crença. Porque o que acontece? Quando a gente acha que a gente não tem poder sobre a gente mesmo, né? Eu tenho um medo de que o outro vai ter poder sobre mim. Então, eu crio mecanismos, né, que a gente chama de abuso, para poder me proteger. E a outra pessoa, né, que é abusada, ela tem mecanismos para se proteger também, porque tem um medo de ser abusada. Então, esses mecanismos, eles não protegem a gente nada. Esses mecanismos, eles são mecanismos do ego de defesa, né? Então, a gente primeiro precisa entender que a gente tá vendo a raiz do problema disso, né? Então, se a raiz do problema é a falta de poder, é a crença da falta de poder, eu não tenho poder, o outro tem poder sobre mim, ou então eu tenho que ter poder sobre o outro pra mostrar que eu tenho poder, porque quem tem realmente conexão com o seu poder verdadeiro, que é o poder que vem de Deus, não precisa mostrar ou provar pra ninguém que tem poder. Essa pessoa já sabe, né? E aí ela muda a vibração dela, removendo essas crenças do inconsciente. Isso não vai mais incomodar. E se acontecer uma situação, não vai mais te ativar os traumas como ativava antes, né? Então, o que eu queria trazer aqui é essa questão, né, da gente olhar para isso e entender o porquê que a gente entra nessa coisa de abuso, né, que é tão comum, né, abuso de poder, abuso de autoridade, abuso sexual, enfim, não importa qual seja,
né? A palavra abuso em si. E a gente entra numa posição de vítima, né? Por exemplo, se eu fui abusada, eu entro numa posição de vítima. Essa pessoa fez isso comigo, não foi justo e não sei o quê. Só que a gente esquece de olhar também todas as outras vidas que a gente tem, né? Eu não vou falar aqui sobre uma perspectiva linear em vidas passadas, né? E presente e futuro. Eu vou falar numa perspectiva onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, na perspectiva da física quântica, né? Onde todas as realidades elas se interconectam e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então pode ter uma realidade ou uma vida que você está de repente vivendo isso. E isso está te afetando aqui, né? Porque, na verdade, tá só te mostrando que tem algo no teu inconsciente que precisa ser olhado. Então, a gente precisa parar de achar que é vítima ou que quem é abusador e que tá tomando consciência, né? Eu sou uma pessoa ruim porque eu fiz isso. Não, tudo é aprendizado. O que isso trouxe para você? O que isso tem para te ensinar, né? O que isso tem para que seja olhado, porque na verdade a gente tem que agradecer por essas coisas virem à tona. Não tô dizendo que é para agradecer por a pessoa ter te abusado ou permitir um abuso, tá? O que eu tô dizendo é a gente tomar consciência, né? Toma as providências que tem que tomar, mas tomar consciência de que eu tenho algo no meu inconsciente que tá atraindo isso e que tá permitindo que isso aconteça na minha vida. Né? Então, quando a gente muda essa consciência, a gente vai mudando a nossa perspectiva e a gente consegue olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, nesse caso específico que eu tô falando aqui, é importante a gente olhar que não existem vítimas e culpados. Existe uma situação que a gente precisa, na verdade, agradecer, né? Por estar sendo trazida à tona, para a gente poder olhar e ver o que está no nosso inconsciente para poder ser olhado e libertado. É isso, simplesmente isso que o abuso ou qualquer tipo de trauma traz para a nossa vida, né? Então eu queria fazer esse vídeo aqui para trazer e deixar claro para vocês essas questões, porque não só para abuso, tá? Eu tô fazendo esse vídeo específico porque é uma questão que apareceu recentemente, inclusive para mim, né, que também tenho questões com isso. Então, assim, é uma ideia de a gente se conectar com o nosso poder verdadeiro. O que tá querendo ser mostrado aqui é que eu preciso olhar pra mim. Você precisa olhar pra você e ver que o poder não tá no outro. Eu me sinto abusado porque eu dei o meu poder pro outro. Porque eu achei que o outro tem poder sobre mim. Ou eu tô abusando porque eu tô achando que eu não tenho poder. Mas o poder verdadeiro, o poder da nossa essência vem de Deus. Se a gente está nesse poder de Deus, não existe nada de ruim que possa acontecer. Não existe nada de mal que vá acontecer. E se acontecer, a gente vai ter consciência para poder olhar para isso, né? Então, quando a gente olha a partir dessa perspectiva, a gente vai se libertando dessas amarras que vão prendendo a gente, que vão mantendo a gente refém, né? Eu sou uma vítima, olha, eu passei por isso de novo. Ou então, eu sou uma pessoa ruim. Você fica reafirmando essa crença, né? Então, queria ajudar vocês um pouquinho aqui com esse vídeo, aí desconstruindo essa crença, né? Aí desconstruindo esse mecanismo que a gente criou para poder provar. A gente cria situações para poder provar que essa crença é verdadeira. Então, eu fico vivendo cenas e coisas que estão provando que eu não tenho poder. Mas o que está sendo pedido para você é olhar para o seu poder verdadeiro e desenvolver o seu poder mental. Porque o nosso poder verdadeiro está no poder da nossa mente com a cocriação com Deus. Quando a gente começa a entender que a gente tem esse poder e que a gente não é simplesmente um mero acaso do destino, ou que a gente está aqui simplesmente vivendo sem, tipo assim, né, vamos ver o que vai acontecer amanhã, sabe, eu tô à mercê do que vai vir. Não, né? Tem coisas que vão acontecer, mas depende de você olhar pra tua mente, depende de você olhar como você vai lidar com isso, se você vai reagir a isso, né? E quando a gente vai tirando essas camadas, vai se construindo essas crenças, a gente vai conseguindo olhar pra isso com mais luz, a gente vai conseguindo olhar pra isso com mais leveza,
sabe? E saindo daquela coisa do vitimismo, eu consigo assumir responsabilidade sobre o que eu tô criando, porque na verdade quem tá criando sou eu mesmo, através de uma crença que tem no meu inconsciente, ou seja, eu tô criando inconscientemente, mas agora que eu sei, eu posso ter a escolha de parar de criar, né? Então, é um aprendizado para todos os envolvidos nessas situações, né? Não tô dizendo que é certo, que é errado, que a pessoa que fez não tem que enfim, passar por o que precisa passar, mas a gente olhar para isso com outros olhos, olhar para isso de uma forma de libertação, né? Tirando as amarras, tirando aquele peso e soltando essas coisas que a gente carrega por tanto tempo que a gente aprendeu isso também, né? Não é à toa que a gente tem essas crenças. Pode ser dessa, pode ser de outras vidas. Foi o que a gente aprendeu. Então agora a gente vê, olha, não preciso mais disso. Isso não faz mais sentido na minha vida. Então eu vou soltando essas amarras, eu vou deixando ir e eu vou ficando mais leve, né? Eu queria finalizar essa live, era uma live bem curtinha mesmo, que eu queria compartilhar com vocês esse insight que veio, né? Porque é uma questão que tá aparecendo na minha vida, é recorrente, mas agora veio assim a chave, né, que eu tava buscando, e eu queria compartilhar isso com vocês, esse aprendizado, porque é uma libertação muito grande pra mim e acredito que pode ser pra vocês também, tá? Então, se você passa por essa situação, passou, comenta aqui comigo, né? Que a gente vai conversando, a gente vai se ajudando. E também comenta aqui comigo se esse vídeo te ajudou, se fez sentido, se você gosta desse tipo de conteúdo, para eu poder trazer mais esses aprendizados e esses insights aqui para vocês, tá bom? Um beijo!